Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje minha filha, voltando para casa, ela encontrou de repente uma cena extremamente desagradável. Uma criança sentada numa bicicleta, uma criança de 2 anos sentada numa bicicleta, e essa criança num sol, o sol estava muito forte, um sol de meio-dia, e a mãe dessa criança estava envolvida numa briga com uma outra mulher. E ali aquelas mulheres se debatendo e a criança sozinha naquele lugar, vendo aquela cena. Hoje em dia as pessoas, elas andam muito nervosas, elas andam muito cheias de razão, elas andam muito agitadas, o coração não tem paz. E isso tudo é por falta de Deus. Isso tudo é por falta de andar na direção de Deus, é por falta de ter o Espírito Santo dentro dela. Porque o fruto do Espírito Santo, um deles é o domínio próprio. É a capacidade que nós temos de administrar os nossos impulsos, os nossos sentimentos, as nossas aflições. É nós entendermos que as coisas podem vir para nos tirar do sério, mas se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, a nossa vida é mudada. E isso nós vemos também no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, ou a indignação de qualquer pessoa, né? Não deixes o teu lugar, ou seja, não deixe o teu centro, não deixe o bom senso. Ele continua dizendo assim, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Olha o que ele está dizendo, que se virem as afrontas, que se virem contra nós todas as acusações, as injustiças, então, nesse momento, nós devemos manter o nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Nosso lugar é aonde Deus nos coloca. Ele nos diz que nós devemos ter, que passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu no mundo. Também o Senhor nos ensina que quando uma pessoa bate na nossa cara de um lado, que a gente vire a outra cara, a outra face, né? Ele bate na face, a gente vira a outra face. O que ele está nos ensinando? Que nós sejamos pacientes, sejamos longânimos. O que é ser longânimo? É ter um ânimo longo, é não se irritar tão rápido, é não se enfurecer, não se permitir enfurecer, porque tem coisas que vêm realmente para nos tirar do sério, mas nesse momento nós precisamos nos apegar ao Senhor, nós precisamos de ter aquele sangue frio. Quando a gente é criança, sempre fala assim, ó, conte até 10, porque enquanto você conta até 10, aquele furor passa. Por que que não é conveniente um pai corrigir, uma mãe corrigir o filho, ou bater no filho quando ele está muito irado? Porque naquela ira fica cego, e ficando cego pode muito mais machucar do que ensinar, do que educar. Então o Senhor, Ele nos ensina a ter um ânimo longo. Ele está dizendo aqui a gente não sair do nosso posto, é a gente não sair do bom senso, a gente não sair da sobriedade, é a gente não sair do lugar que Ele nos colocou para estar. Mas para a gente viver isso daqui, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus, ele foi afrontado de todas as formas. Ele foi afrontado por todas as pessoas. Ele foi afrontado por Satanás no deserto. Ele foi afrontado pelas pessoas. Ele foi afrontado pelo próprio discípulo dele. Ele foi afrontado pelos irmãos dele. E nem por isso ele saiu do lugar dele. Nem por isso ele deixou de que reinasse nele a santidade. Nem por isso ele deixou que exalasse nele a natureza humana, porque Jesus era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Então, o Senhor, ele não permitiu que isso acontecesse. E aí nós vemos que há falta de maturidade e falta de conhecimento do Senhor. Há falta de permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Há falta de permitir que o Senhor conduza os nossos passos. E de que antes de tomarmos atitudes, nós pensemos, é isso que o Senhor Jesus faria? Porque se é para nós sermos imitadores dele, então nós devemos fazer o que ele faria. E é isso que ele faria? É isso que o Espírito Santo que mora dentro de mim quer que eu faça? Porque quando nós andarmos nesse lugar, nós estivermos vivendo e caminhando com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós, então nós não vamos passar por essas situações no nível que minha filha viu hoje, no meio da rua. Que tristeza para uma criança de 2 anos ver a mãe se engalfinhando sem conseguir nem discernir nada,
e tomando um sol na cabeça, porque era para a criança estar protegida, e a mãe estava ali como uma louca no meio da rua. Qual o exemplo que essa mãe está deixando para essa criança? E se ela não tomar uma posição na vida dela, uma decisão por Cristo na vida dela, ela vai passar a vida toda assim. E o que que ela vai criar? Uma pessoa estourada, uma pessoa sem bom senso, uma pessoa que hoje é um bebê, mas daqui a pouco vai ser um homem ou uma mulher violenta, porque aprendeu isso, foi ensinado isso. Então, é tempo de que as pessoas comecem a mudar seu estilo de vida. É tempo que nós comecemos a pensar como o Senhor quer que nós pensemos. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E mais uma vez, independente das afrontas, se coloque no seu lugar, porque o bom senso, o silêncio, acalma o outro lado também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.